Boa noite. Hoje nós queríamos debater com os queridos amigos da internet um ponto bastante controverso e também polêmico sobre a igreja materializada na Terra. A igreja está estruturada em algumas denominações e alguns movimentos e hoje nós gostaríamos de falar sobre um desses movimentos. E a questão colocada é se eu posso considerar a teologia da prosperidade e as igrejas neopentecostais como igrejas bíblicas. Primeiro eu gostaria de definir o que é uma igreja neopentecostal. Esse termo neopentecostal é um termo acadêmico, um termo que nasce nas universidades de teologia. A teologia hoje divide o movimento religioso protestante em três ondas. A primeira onda, acontecida há 500 anos atrás, fruto da reforma de Lutero e dos outros reformadores, é considerada a onda que dá origem ao movimento protestante, e nelas estão inseridas algumas igrejas que nós denominamos como igrejas históricas ou tradicionais: batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, enfim, aquelas igrejas que nascem do movimento da reforma. No final do século XVIII, início do século XIX, por volta de 1902, nós temos nos Estados Unidos um outro movimento que é considerado a segunda onda e dá origem a um movimento chamado pentecostalismo, que hoje está representado por igrejas como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Casa da Bênção e outras igrejas de natureza pentecostal nascidas desse movimento no início do século passado nos Estados Unidos. Já finais da década de 80, início da década de 90, começou a aparecer um movimento que foi denominado como movimento neopentecostal. E por que neopentecostal? Porque ele é derivação do movimento pentecostal, de igrejas de natureza pentecostal. Esse movimento no Brasil está representado pela Igreja Universal do Reino de Deus, pela Igreja Internacional da Graça, pela Igreja Mundial do Poder de Deus e pela Igreja Apostólica do Poder do Trono de Deus, e por outras igrejas de menor monta. A estrutura teológica desse movimento neopentecostal e das igrejas que o seguem está estruturada basicamente em 4 eixos. O primeiro eixo é uma relação de sacralidade e de troca dos dízimos, ou seja, o dízimo é sagrado e quanto mais eu dou, mais eu recebo. O segundo eixo de estruturação dessa teologia é a centralidade dessa religião ou dessa teologia nos fenômenos espirituais. Ou seja, os fenômenos espirituais, a expulsão de demônios, a batalha espiritual, tem mais importância no culto a Deus do que a própria pregação do Evangelho do Senhor Jesus. O terceiro ponto é que essas religiões e essa teologia têm trazido para os seus cultos e para os seus templos elementos judaizantes, elementos que eram utilizados pelo Israel antigo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Algumas até constroem templos, como o próprio Templo de Salomão, construído aí pela Igreja Universal do Reino de Deus. O quarto elemento que nós gostaríamos de chamar a atenção como elemento estruturante da teologia dessas igrejas é a utilização de objetos ungidos, como copo d'água, como tijolinho, como toalhinha e outros penduricalhos por aí que representam alguma santidade ou que demandam algum poder de natureza espiritual, uma vez que foram ungidos por pessoas portadoras desse poder. A partir de agora, eu queria discorrer sobre
5 verdades, entre aspas, antibíblicas professadas pela fé e pela teologia dessas igrejas e desse movimento religioso. A primeira questão que nos chama muita atenção e é absolutamente contrária à verdade bíblica é a cosmovisão dessas igrejas e dessa teologia. Eles têm uma cosmovisão, uma visão geral de mundo, de que o céu é aqui. Ou seja, se eu sou filho de Deus, eu tenho que comer o melhor desta terra. Então eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que andar com as melhores roupas, eu tenho que morar nos melhores bairros, meus negócios têm que prosperar sobremaneira. E se efetivamente isso não acontece, a culpa é de demônios. A culpa não é minha. A culpa efetivamente é de demônios. E esses demônios devem ser expelidos por esse movimento religioso. A segunda questão de natureza antibíblica professada por essa teologia é de que tem relação com o sistema de interpretação bíblica adotado por eles. Eles utilizam um sistema bastante exótico de interpretação bíblica, uma espécie de transposição de eventos do Antigo Testamento para a atualidade, como se a Bíblia fosse um livro de eventos que devem se repetir de forma ininterrupta. Parece complicado, não é? De fato é, mas vou tentar dar um exemplo disso. Moisés, num determinado momento, colocou, como está registrado no Antigo Testamento, seu cajado sobre o mar vermelho, e o mar se abriu num milagre para que aquela nação atravessasse em fuga dos egípcios. Eles trabalham com uma lógica que hoje você pode ungir um cajado e pode usar esse cajado para abrir, por exemplo, a prosperidade na sua vida, remontando aquele evento ocorrido por Moisés, como se fosse possível reproduzir sem fim todos aqueles eventos narrados lá no Antigo Testamento. Ora, não há o menor sentido bíblico nessa receita. Uma outra questão que é utilizada por essas igrejas na estruturação da sua teologia de forma profundamente antibíblica é entender que a fé é uma pequena chama que existe dentro do indivíduo e que pode ser despertada, pode ser tocada por qualquer elemento de natureza exterior, como esses elementos sincréticos que eu acabei de dizer. A Bíblia relata claramente que a fé não vem de nós, é dom de Deus e só pode permanecer em nós ou explodir a fim de trazer a convicção da salvação através da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Um outro elemento que também pode ser considerado um elemento de desvio teológico bíblico desse movimento remonta à situação de que Deus não está na centralidade das decisões do mundo. Eles advogam a seguinte tese: se as coisas não vão bem na minha vida, é basicamente por 2 motivos. Ou existe pecado no meu coração, ou eu não tenho fé suficiente para adquirir e para pleitear a Deus aquilo que eu necessito. Ou então, as duas coisas, há pecado e há pouca fé. Ou seja, Deus não faz parte da centralidade das decisões. As decisões relativas a mim e ao meu destino estão vinculadas basicamente à quantidade e à qualidade da minha fé ou à existência ou não de pecado na minha vida. E por fim, um outro elemento que difere essas agremiações de agremiações verdadeiramente bíblicas é a inserção de elementos de sincretismo religioso dentro dessa teologia.
Para essa teologia, o batismo não é um evento efetivamente ordenado pelo Senhor Jesus na perspectiva de simbolizar a morte para a velha vida e o nascer para a nova vida. Para essas religiões, para essa teologia, o batismo é instrumento libertador. Ele tem efeitos espirituais práticos na vida do crente. A ceia do Senhor também tem elementos muito parecidos com os elementos do catolicismo, onde acontece ali, segundo a crença e tradição católica, a transubstanciação do pão em corpo e do vinho em sangue. Para eles, a ceia pode conferir saúde, saúde física, saúde espiritual às pessoas que usam ou fazem prática desse cerimonial. Além disso, nós temos a unção de objetos e alimentos, como o copo d'água colocado sobre a televisão, como o tijolo para que você tenha a casa própria, a toalhinha suada do pregador para lhe conferir bênçãos e as mais diversas quinquilharias. Infelizmente, esse movimento tem usufruído de um largo espaço na mídia brasileira, nas televisões e nas rádios, e tem desfigurado grande parte das verdades bíblicas. O mundo tradicional, não cristão, tem acreditado que o evangélico ou que o mundo evangélico é este movimento que não tem relação absolutamente nenhuma com as verdades bíblicas. Infelizmente, esse conjunto de heresia tem afastado milhares de pessoas de bem da presença e da comunhão com uma igreja séria e vinculada com o Senhor Jesus e com a sua palavra. É fato que não há igrejas perfeitas no mundo. Afinal, as igrejas são aglomerados de pessoas humanas, falhas, mas há sim igrejas bíblicas, igrejas alinhadas com a palavra de Deus e fiéis aos preceitos da Escritura. Portanto, ao escolher uma igreja para se vincular ou para adorar o Senhor Deus do universo, não escolha uma igreja perto da sua casa. Escolha uma igreja perto da palavra de Deus. Que Deus possa lhe abençoar ricamente, possa abençoar a sua noite e permitir que você amanhã tenha um belo dia. Esse é o meu desejo em nome do Senhor Jesus.